Este é o Sensor Studio, tocando as nuvens de chuva constantes. Desde o início da nova Guerra Fria, países autoritários como China, Rússia, Irã e Coreia do Norte começaram a formar uma esfera de influência em oposição ao mundo ocidental. Segundo Niall Ferguson, professor de Harvard, esses países formam os novos países do eixo, dispostos a travar guerras para expandir sua influência. Hoje, focaremos nos novos países do eixo. Confira agora! Em junho de 2024, Kim Jong-un e o presidente russo Putin firmaram uma nova aliança militar. A aliança militar também ameaçava a Coreia do Sul. Seu ponto central era simples e claro. Se um dos lados fosse atacado, o outro prestaria apoio militar. Com isso, a Coreia do Norte se envolveu ativamente na guerra da Ucrânia, acelerando rapidamente a cooperação e aproximação com a Rússia. Com isso, a Coreia do Norte recebeu tecnologias militares impressionantes da Rússia. Pôde fortalecer seu poderio militar ao receber vários tipos de armas da Rússia. E, ao adquirir experiência prática na guerra da Ucrânia, suas forças armadas ficaram cada vez mais fortes. A Rússia também obteve mão de obra e pessoal da Coreia do Norte, permitindo a continuação da guerra na Ucrânia ao receber armas e projéteis. A Coreia do Norte está atenta à cooperação com China e Rússia, incluindo a construção de estradas entre a Rússia e a Coreia do Norte. Há evidências de que tentam entregar suprimentos militares por essas rotas. A Coreia do Norte e a China concordaram em retomar a operação do trem internacional de passageiros entre Pyongyang e Pequim. Suspenso desde janeiro de 2020, a restauração da linha de transporte é um sinal de recuperação das relações entre os dois países. Na verdade, isso não é tudo. Em 15 de julho de 2025, o presidente Xi Jinping recebeu o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, para discutir o fortalecimento da cooperação bilateral e os preparativos para a visita do presidente Putin à China. China e Rússia afirmam necessidade de aprofundar parceria estratégica abrangente. Eles também ressaltaram a importância de se aliar aos países do sul global para promover uma ordem internacional mais justa e equilibrada. Além disso, em relação à Organização de Cooperação de Xangai, um grupo de cooperação política, econômica e de segurança liderado pela China e pela Rússia, os dois países concordaram em definir bem a direção de desenvolvimento da organização, injetar continuamente novo dinamismo e tornar a plataforma estratégica sólida e forte. Historicamente, China e Rússia sempre tiveram desentendimentos, mas agora parecem estar unidas para enfrentar os Estados Unidos e o Ocidente. O presidente Putin afirmou que visitará a China no final de agosto ou início de setembro para conversas aprofundadas. Ademais, a cooperação entre Irã, Coreia do Norte, China e Rússia também se intensifica. Atualmente, a China é o maior importador de petróleo do Irã, adquirindo cerca de 90% do volume exportado, proporcionando um importante suporte econômico ao país persa. No dia 16 de julho, China e Irã discutiram a questão nuclear iraniana e reafirmaram a intenção de cooperarem mutuamente. Segundo o anúncio do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Yi, chefe do Escritório de Assuntos Externos do Comitê Central do Partido Comunista Chinês e ministro das Relações Exteriores, encontrou-se com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, em Tianjin, na China. Durante o encontro, Wang Yi declarou que a China continuará apoiando o Irã em sua resistência contra a política de coerção e intimidação, demonstrando uma postura crítica em relação ao Ocidente. É interessante notar que a Coreia do Norte também pretende apoiar o Irã. A Coreia do Norte está acelerando o desenvolvimento de mísseis com tecnologia russa, enquanto o Irã fortalece suas capacidades de mísseis com ajuda norte-coreana. Em 31 de janeiro, descobriu-se que a Coreia do Norte forneceu ao Irã o projeto de um míssil nuclear com alcance de 3.000 quilômetros. O desenvolvimento de novas armas está ocorrendo nas bases de mísseis de Shahrud e Semnan, no norte do Irã, utilizando tecnologias fornecidas pela Coreia do Norte. O Irã chamou isso de centro espacial. Acredita-se que, sob o pretexto de desenvolver satélites, eles estão acelerando o desenvolvimento de motores que podem ser usados em mísseis balísticos. Segundo Bruce Becto, professor da Universidade Estadual de Rangelo e ex-analista da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos da América, há tempos se sabe que a Coreia do Norte e o Irã compartilham tecnologia de satélites conversível para mísseis. Similar à Coreia do Norte, que combinou 4 motores do míssil Nodong, desenvolvido a partir do Scud soviético, para criar o primeiro estágio do foguete Unha-3, o Irã também está desenvolvendo mísseis seguindo o mesmo método. A crescente cooperação entre Coreia do Norte e Irã mostra o fortalecimento da colaboração entre os novos países do eixo. Rússia, China, Coreia do Norte e Irã ainda não formaram oficialmente uma aliança, mas devemos observar que estão diversificando sua cooperação. Esses potenciais novos países do eixo compartilham uma característica em comum:
O ponto em comum é a palavra-chave: anti-americanismo. Os novos países do eixo visam quebrar a ordem unipolar dos Estados Unidos da América e estabelecer um mundo multipolar que atenda aos seus próprios interesses. A Coreia do Norte há anos vem sinalizando que deseja se afastar da ordem internacional liderada pelos Estados Unidos da América e, ao lado da China e Rússia, liderar uma ordem multipolar. Além disso, Rússia e China também visam quebrar a ordem liderada pelos Estados Unidos da América. Portanto, especialistas avaliam que a cooperação entre eles tende a se fortalecer no futuro próximo, não a enfraquecer. Os países do novo bloco estão expandindo sua influência através da ajuda mútua. As sanções contra a Coreia do Norte, por exemplo, já perderam efeito há tempos. A China oficialmente apoia as sanções da Organização das Nações Unidas contra a Coreia do Norte, mas na prática as viola e segue ajudando o país. A China permite que a Coreia do Norte acesse o sistema financeiro internacional, possibilitando que continue suas atividades financeiras ilegais. Ademais, as sanções econômicas contra a Rússia se tornaram quase ineficazes devido à China e outros países autoritários. A crescente cooperação entre os novos países do eixo ameaça cada vez mais a segurança global. Os armamentos e equipamentos chineses e russos são a base do poderio militar norte-coreano e iraniano. A China está fornecendo armas e equipamentos a países autoritários, reforçando o poderio militar desses regimes. É notório que o Paquistão usou armas chinesas para atacar as forças indianas. A China está expandindo o fornecimento de armas e equipamentos de maneiras sofisticadas, como apoiando operações cibernéticas, fornecendo materiais de uso duplo para aprimorar capacidades convencionais e nucleares e facilitando a aquisição ilegal de armas de destruição em massa e componentes. Se essa cooperação persistir, terá um impacto significativo em conflitos futuros na região do Indo-Pacífico. Além disso, Rússia e China estão investindo enormemente na diplomacia para atrair países do sul global para sua esfera de influência. Através da expansão do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles estão aumentando sua influência na África, América do Sul e Oriente Médio, buscando formar uma aliança internacional para conter o Ocidente. Existe uma tendência nítida de enfatizar Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e a Organização de Cooperação de Xangai como opções à ordem definida pelo G7. A Rússia está usando o sul global para evitar as sanções do Ocidente após a guerra na Ucrânia, enquanto a China atrai vários países com investimentos em infraestrutura e incentivos econômicos. Análises apontam que países como Brasil, Paquistão, Geórgia, Hungria e África do Sul estão demonstrando uma postura cada vez mais cética em relação à ordem liderada pelos Estados Unidos. Alguns países tentam uma diplomacia de equilíbrio, mantendo alianças com os Estados Unidos da América, enquanto expandem a cooperação estratégica com a China e a Rússia, consolidando a multipolaridade da ordem internacional. Aparentemente, as novas potências do eixo não conseguem utilizar sua força total. Isso é evidente ao observarmos as ações da China e da Rússia durante o conflito Irã-Israel em 2025. Israel realmente dominou o espaço aéreo do Irã e atacou e atingiu alvos e objetivos à vontade. No entanto, quando o Irã pediu ajuda à China e à Rússia, esses países não se apressaram em apoiar o Irã. Isso é bem diferente do que aconteceu quando a Rússia invadiu a Ucrânia e pediu ajuda à China, Coreia do Norte e Irã, que prontamente ofereceram apoio. A China e a Rússia condenaram formalmente os Estados Unidos e Israel, mas não tomaram nenhuma atitude concreta para apoiar o Irã de fato. Vendo isso, fica claro que há limites no conceito de novos países do eixo. Até agora, são os chamados novos países do eixo. Percebe-se que cada país age de forma egoísta, evitando envolvimento nas guerras alheias. Além disso, como não compartilham os mesmos valores e conexões institucionais dos Estados Unidos e seus aliados, avalia-se que a coesão entre eles é fraca. O elo comum entre os novos países do eixo é que são regimes autoritários hostis aos Estados Unidos, desafiando sua legitimidade. Essa limitação ficou evidente na recente guerra entre Irã e Israel, o único ponto em comum até agora. Mas isso não significa que podemos ficar tranquilos. Com o tempo, a coesão dos novos países do eixo se fortalece cada vez mais. Embora pareçam desunidos agora, podem se transformar rapidamente em um grupo altamente coeso. Eles também podem estabelecer uma aliança de defesa mútua com caráter obrigatório. Portanto, é crucial romper esse elo antes que se tornem verdadeiramente coesos. Senão, a Coreia também correrá real perigo. Esses países poderiam até se unir e iniciar juntos uma guerra mundial. Atualmente, a China quer Taiwan e a Rússia quer a Ucrânia. Então, não podemos ficar tranquilos. O foco principal deve ser atacar o Irã, o elo mais fraco. Ao contrário da China, Rússia e Coreia do Norte, o Irã é uma teocracia.
Especialmente porque Rússia e China estão cautelosas com a expansão do fundamentalismo islâmico, separar o Irã pode ser relativamente fácil. Durante a guerra entre Irã e Israel, o Irã apenas expressou apoio, sem oferecer ajuda. Isso sugere que China e Rússia veem o Irã apenas como uma carta na manga. Penso que o Ocidente deve impor controles para conter o crescimento desse novo eixo, e a Coreia do Sul deve se manifestar para frear o avanço desses países. O que acham sobre o crescimento dos novos países do eixo? Deixem suas opiniões nos comentários. Por hoje é só. Obrigado.